Como calcular a integral de superfície de uma função escalar? Vamos lá ver com um exemplo resolvido. Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai resolver um exercício sobre integrais de superfície com funções escalares, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Então vamos ver esse exercício aqui, gente. A gente quer calcular a integral de yz, então essa aqui é a nossa função, na superfície S, sendo que essa superfície S é a superfície de equações paramétricas x igual u ao quadrado, y igual u vezes seno de v e z igual u vezes cosseno de v. Então, a nossa curva é dada assim, ó, x igual u ao quadrado, y igual u vezes o seno de v e z igual u vezes o cosseno de v. Isso para u variando entre 0 e 1 e v variando entre 0 e π sobre 2. Aí você fala, e se eu não souber de cara qual é essa superfície? Fica tranquilo, você não precisa saber o desenho dessa superfície, como ela fica no espaço. O importante aqui na integral de superfície é a gente ter a forma matemática dela. E no caso aqui tá bonitinho a forma parametrizada da superfície, ele já deu pra gente, tudo ok, né? Então, a gente quer calcular a integral de superfície da função y vezes z nessa superfície aqui, na superfície que tem essas equações paramétricas. E para calcular essa integral de superfície, a gente vai fazer a integral dupla da função f, só que escrita na forma parametrizada, então a gente vai trocar x por u ao quadrado, y por u vezes seno e z por u vezes cosseno. Então, a gente escreve a função com os parâmetros u e v e multiplica pelo módulo do produto vetorial entre os vetores tangentes. Então, foi isso que a gente viu como a definição da integral de superfície, né? A gente transforma essa integral em uma integral dupla na região D, que é a região onde a superfície está definida. U variando entre 0 e 1 e V variando entre 0 e π sobre 2. Então, o primeiro passo a gente já tem, que é a nossa superfície parametrizada. Então, a gente já consegue tranquilamente escrever a função f com os parâmetros u e v. Só que aí ainda falta o segundo termo aqui, né? O produto vetorial entre os vetores tangentes. Então, o nosso primeiro passo vai ser encontrar quem são os vetores tangentes. Então, o vetor tangente em relação ao primeiro parâmetro e o vetor tangente no segundo parâmetro. Então, vamos lá. O vetor tangente na variável u vai ser a derivada parcial de x em relação a u, na direção y. Então, a derivada parcial de u ao quadrado é 2u, né? Então, 2u na direção y. A derivada parcial de y em relação a u, que no caso é seno de v, né? Que é uma constante multiplicando u, e isso na direção j, é a segunda coordenada do vetor tangente, e a terceira coordenada é a derivada parcial de z em relação a u. Então, o cosseno de v na direção k. Então, a gente tem o vetor tangente na variável u. Agora, vamos encontrar o vetor tangente na variável v. A derivada parcial de x em relação a v é zero, porque u ao quadrado é uma constante em relação a v, e a derivada de uma constante vale zero, né? Então, zero na direção y. A derivada parcial de y em relação a v, que dá u vezes o cosseno de v na direção j, e a derivada parcial de z em relação a v, que fica menos u vezes o seno de v. A derivada do cosseno é menos seno, né? Na direção k. Então, o vetor tangente em u tem coordenadas 2u, seno de v e cosseno de v. E o vetor tangente em v tem coordenadas 0, u vezes cosseno de v e menos u vezes seno de v. Então, encontramos os vetores tangentes, que são as peças para a gente conseguir calcular esse produto vetorial. Só lembrando aqui da definição,
o produto vetorial entre os vetores tangentes à superfície dá pra gente um vetor normal à superfície, né? Um vetor que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, vamos lá. Agora que a gente tem os vetores tangentes, a gente vai encontrar o produto vetorial entre eles. E aí, depois a gente calcula o módulo, tá bom? Então, para calcular o produto vetorial entre dois vetores, a gente vai fazer o determinante de uma matriz, onde na primeira linha a gente coloca as direções I, J, K. Na segunda linha, a gente coloca o primeiro vetor, 2U, seno de V e cosseno de V. E na terceira linha, a gente coloca o segundo vetor, 0, U vezes cosseno de V e menos U vezes seno de V. Então, gente, como aqui a gente vai calcular o módulo do produto vetorial, tanto faz a ordem que a gente colocar os vetores. Se você colocasse esse vetor em cima e esse embaixo, ia dar na mesma também, porque a gente está falando de módulo. Nos próximos assuntos vai dar uma diferencinha, dependendo da ordem que a gente escolher, mas aqui na integral de superfície com uma função escalar, uma função que não é vetorial, que não é um campo vetorial, você pode ficar tranquilo e colocar em qualquer ordem. Então, vamos lá, para calcular esse determinante, como é uma matriz 3×3, a gente pode repetir as duas primeiras colunas. Então, estou repetindo aqui para a gente conseguir calcular esse produto. Então, vamos lá. Fazendo essa primeira aqui, a gente tem seno de V vezes menos U vezes seno de V. Então, fica menos U vezes seno ao quadrado de V na direção I. Agora, aqui no segundo, vai zerar, por causa desse zero aqui, né? E aqui no terceiro, 2U vezes cosseno de V. Então, 2U ao quadrado vezes o cosseno de V na direção K. Então, aqui para a direção direita, a gente já terminou. Agora, vamos aqui para a esquerda, que é onde a gente troca o sinal. Aqui vai zerar, né? Aqui a gente tem cosseno de V vezes U vezes cosseno de V. Então, fica menos U vezes cosseno ao quadrado de V na direção I. E aqui, a gente tem 2U vezes menos U vezes seno de V. Como troca o sinal, fica mais 2U ao quadrado vezes o seno de V na direção J. Na direção I, a gente tem menos U vezes seno ao quadrado, menos U vezes cosseno ao quadrado. Se você colocar menos U em evidência, fica seno ao quadrado de V mais cosseno ao quadrado de V, tudo isso na direção I. Agora, na direção J, a gente tem simplesmente 2U ao quadrado vezes o seno de V, né? E na direção K, a gente tem simplesmente 2U ao quadrado vezes o cosseno de V. Aqui na direção I, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, o produto vetorial entre RU e RV vai ser menos U na direção I, então menos U vezes 1, que dá menos U, né? Na direção J, a gente tem 2U ao quadrado vezes o seno de V, e na direção K, a gente tem 2U ao quadrado vezes o cosseno de V. Então, esse é o produto vetorial entre RU e RV. Ó, aqui, RV, tá bom? Então, a gente já calculou esse produto vetorial. Agora, a gente só precisa do módulo dele. Então, vamos lá. Para calcular o módulo do produto vetorial entre RU e RV, a gente vai lembrar como calcula o módulo de um vetor, né? A gente faz a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada do vetor, então, seno de V, ao quadrado, mais a terceira coordenada, que é 2U ao quadrado, vezes o cosseno de V, ao quadrado. Então, calculando esse valor aqui, a gente tem o módulo desse vetor normal, o módulo do produto vetorial entre RU e RV. Então, a gente tem a raiz quadrada, menos U ao quadrado, fica U ao quadrado, né? Aí, aqui, 2 ao quadrado dá 4, U ao quadrado fica U à quarta, e seno ao quadrado é seno ao quadrado de V,
E para o terceiro termo, mesma coisa, 4u à quarta vezes o cosseno ao quadrado de v. Aqui a gente tem 4u à quarta vezes seno ao quadrado, mais 4u à quarta vezes cosseno ao quadrado. Colocando 4u à quarta em evidência, ele multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1, né? Então, isso aqui é simplesmente u ao quadrado mais 4u à quarta. Aqui a gente ainda consegue colocar u ao quadrado em evidência, porque ele está nos dois termos, e aí fica u ao quadrado vezes 1 do primeiro termo, mais 4u ao quadrado, que é o que sobra no segundo termo. Como a raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes, isso é a raiz de u ao quadrado vezes a raiz de 1 mais 4u ao quadrado. A raiz de u ao quadrado, aqui vai dar u, né? Lembrando que u só varia entre valores positivos, então tá tudo bem aqui, pode colocar simplesmente u, ao invés do módulo de u, como seria para um caso geral. E ele multiplica a raiz de 1 mais 4u ao quadrado. Então, esse é o módulo do produto vetorial entre RU e RV. Gente, antes de a gente continuar o exercício, se você quiser ter acesso a mais exercícios e aulas sobre cálculo vetorial e outras matérias do seu curso, no Mathematica Academy você conta com aulas teóricas, resolução de exercícios, provas antigas da sua faculdade resolvidas e uma comunidade onde você pode tirar suas dúvidas e interagir com outros membros. Então, para fazer parte da nossa plataforma, é só clicar aqui no link da descrição, mathemateca.com, conhecer as nossas opções de planos e ter acesso a tudo isso. Então, vamos lá continuar. Então, agora sim que a gente tem todas as informações que a gente precisa, a gente pode calcular a integral de superfície da função. Então, vamos lá. A nossa função é y vezes z. Só que y é u vezes seno e z é u vezes cosseno. Então, a função que a gente vai integrar em termos dos parâmetros é u vezes seno de v, que é o y, vezes z, que é u vezes cosseno de v. Então, a gente substituiu o y nos parâmetros e o z nos parâmetros. E aí, pela definição de integral de superfície, isso vai multiplicar o módulo do produto vetorial entre RU e RV. Então, isso vai multiplicar u vezes a raiz de 1 mais 4u ao quadrado. E aí, a região de integração, a região D, onde a gente vai integrar, é a região onde u varia de 0 até 1 e v varia de 0 a π sobre 2. Tanto faz a ordem que você colocar. Como os dois estão variando entre constantes, você pode colocar du dv ou dv du, lembrando lá das regrinhas de integrais duplas. Então, u está variando de 0 até 1 e v está variando de 0 até π sobre 2. Então, só distribuindo esse u aqui dentro do parênteses, a gente tem u, né? Então, vai ficar o seno de v, que estava sozinho, vezes o cosseno de v, que também não tem ninguém para multiplicar, vezes u ao cubo, juntando os três u's. Então, vamos lá calcular essa integral dupla. Para calcular uma integral dupla, a gente vai de dentro para fora, né? Então, vamos calcular primeiro essa integral em relação a u, variando de 0 até 1, e depois a gente integra em relação a v, de 0 a π sobre 2. Então, na integral de dentro, a gente tem seno de v vezes cosseno de v. Então, aqui a gente tem constantes em relação a u, né? Vezes u ao cubo, que multiplica a raiz de 1 mais 4u ao quadrado. E a gente vai integrar isso em relação a u, de 0 até 1. Essa integral parece um pouco assustadora, mas vamos mexer nela aqui. A primeira coisa que a gente faz para resolver qualquer integral é deixar ela o mais simples possível. E como aqui a gente tem constantes em relação a u, a gente já pode colocar isso para fora da integral. Fica o seno de v vezes o cosseno de v, que multiplica a integral de u ao cubo vezes a raiz de 1 mais 4u ao quadrado. Então, nossa integral já ficou um pouco mais bonitinha, porque agora pelo menos só tem u aqui dentro, não tem mais v ali atrapalhando.
Legal, mas aí como a gente faz para integrar u ao cubo vezes a raiz quadrada de 1 mais 4u ao quadrado? Como vai ficar essa integral aqui, gente? O ideal, nesse caso, é a gente fazer uma substituição. A gente chamar tudo isso que está aqui dentro da raiz quadrada de uma nova variável t, por exemplo. Então, t igual 1 mais 4u ao quadrado. Com isso, a gente tem que dt du, então a derivada de t em relação a u, vai ser 8u, né? Que o 2 cai multiplicando aqui, fica 8u. E, portanto, passando o du multiplicando para o outro lado e o 8 dividindo para cá, a gente tem que o du é igual dt sobre 8. Então, tudo isso aqui, lembrando lá de substituição simples que a gente fazia nas integrais, tá bom, gente? Tá, então a gente precisa de um u vezes du para a gente conseguir substituir aqui pela variável t. Se a gente encontrar u vezes du, isso aqui vira dt sobre 8. E 1 mais 4u ao quadrado vira t. Mas olha só, gente, a gente tem um u ao cubo aqui. Então, a gente consegue fazer aparecer u vezes du. Ó, u ao cubo é a mesma coisa que u ao quadrado vezes u. Tudo isso integrando em relação a u. Então, aqui a gente fez aparecer o du. E aqui a gente tem 1 mais 4u ao quadrado, que vai ser a variável t. Então, aqui é t e aqui vai virar dt sobre 8. Agora, e esse u ao quadrado? Como ele pode ser escrito em termos de t? Ó, se a gente sabe que t é 1 mais 4u ao quadrado, isolando o u ao quadrado aqui, a gente tem que u ao quadrado é igual a t menos 1 sobre 4. Então, é isso que a gente vai substituir aqui no u ao quadrado, t menos 1 sobre 4. E, por fim, só falta a gente substituir os limites de integração, né? U está indo de 0 até 1. Então, vamos ver na variável t como vai ficar. Quando u vai para 0, t vai para 1 mais 4 vezes 0 ao quadrado, que é igual a 1. Agora, quando u vai para 1, que é o limite superior, t vai para 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado, que é igual a 5. Então, os limites de integração novos na variável t são de 1 até 5. Então, vamos lá mudar nossa integral para ela ficar mais simples de ser resolvida. A gente vai sair da variável u e vamos para a variável t. Então, a gente tem o seno de v vezes cosseno de v, multiplicando do lado de fora, a integral de 1 até 5, que são os novos limites de integração, da raiz quadrada de t, vezes u ao quadrado, que é t menos 1 sobre 4, vezes u du, que é dt sobre 8. Então, temos uma nova integral agora em relação a t, e a gente vai chegar no mesmo resultado que a gente chegaria integrando em relação a u, justamente porque a gente fez a substituição bonitinha aqui, né? Chegamos na diferencial dt e chegamos nos novos limites de integração também. Então, vai dar o mesmo resultado, só que de uma forma mais simples, com uma primitiva mais direta. Ó, esse 4 e esse 8 a gente pode colocar para fora. 4 vezes 8 é 32, né? Então, o seno de v vezes cosseno de v vão estar divididos por 32. E cuidado aqui, viu, gente? A raiz quadrada de t, como estava multiplicando todo o u ao quadrado, então aqui ele está multiplicando todo o t menos 1, tá bom? Porque o t menos 1 veio do u ao quadrado. Então, tem esse parênteses aqui, querendo dizer que a raiz de t está multiplicando os dois termos. E aí, vamos fazer o seguinte, escrevendo raiz de t no formato de potência, a gente tem t elevado a 1 sobre 2. E aí, fica mais simples de a gente distribuir aqui. Então, a gente tem o seno de v vezes o cosseno de v sobre 32, aqui do lado de fora. E a integral de 1 até 5, de t elevado a meio vezes t. Então, t elevado a meio vezes t é t elevado a meio vezes t elevado a 2 sobre 2. Potência da mesma base, a gente soma os expoentes. Então, fica t elevado a 3 sobre 2. Então, esse é o primeiro termo aqui.
E t elevado a meio vezes 1, que é o segundo termo do parênteses, fica menos, né, por causa desse sinalzinho aqui, t elevado a 1 sobre 2. Então, só recapitulando, gente, a gente fez a substituição de variável, a gente trocou de u para variável t, e aí agora a gente está fazendo as manipulações aqui dentro para a gente conseguir calcular essa integral. E agora a gente tem uma integral muito mais direta de calcular, né? Porque é a integral de uma função polinomial. Quando a gente tem a integral de t elevado a n em relação a t, isso é t elevado a n mais 1 sobre n mais 1, recapitulando da tabelinha de primitivas que a gente tem, né? Então, a primitiva de t elevado a 3 sobre 2 vai ficar t elevado a 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1. Ó, vou colocar aqui no cantinho, 3 sobre 2 mais 1 é a mesma coisa que 3 sobre 2 mais 2 sobre 2, que dá 5 sobre 2. Então, é t elevado a 5 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. E a primitiva de t elevado a meio é t elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Só que, ó, aqui no cantinho também, meio mais 1 é a mesma coisa que meio mais 2 sobre 2, que vai dar 3 sobre 2. Então, t elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. E a gente calcula isso de t igual a 1 até t igual a 5. Então, vamos lá substituir pelos limites de integração. Substituindo t por 5, a gente tem 5 elevado a 5 sobre 2. E aqui, o 5 sobre 2 que está embaixo pode ir para cima multiplicando na forma inversa. Então, fica 2 sobre 5. E agora, substituindo t por 5 aqui no segundo termo, fica 5 elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, que também a gente pode mandar para cima, multiplicando no inverso. Então, aqui, substituindo pelo limite de integração superior. Agora, substituindo pelo inferior, a gente tem 1 elevado a 5 sobre 2, que é o próprio 1, dividido por 5 sobre 2, que vai dar 2 quintos, né? E aqui, 1 elevado a 3 sobre 2 dá 1, e esse aqui passa para cima multiplicando, fica 2 terços. Gente, primeiramente, aqui, como a gente tem 2 em todos os termos dentro dos parênteses, a gente já pode cortar 2 em cima com 2 embaixo, aqui no 32, ó. 32 vira 16, e aí some o 2 de todos os termos. Então, a gente está dividindo por 2 em cima e embaixo. Aqui, como a gente tem uma divisão de potências da mesma base, a gente pode subtrair os expoentes. Fica 5 elevado a 5 sobre 2, que é o expoente de cima, menos 1, que é o expoente de baixo. Então, isso vai dar 5 elevado a 3 sobre 2. Aí, no segundo termo, a gente tem 5 elevado a 3 sobre 2 dividido por 3. Aqui, menos com mais dá menos 1 quinto. E menos com menos fica mais 1 terço. Como aqui a gente está somando diferentes frações com diferentes denominadores, vamos colocar tudo no mesmo denominador, que no caso pode ser no MMC entre 3 e 5, que vale 15. Então, para essa primeira, como o denominador dela era 1, fica o próprio 15 vezes 5 elevado a 3 sobre 2, menos, na segunda, 15 sobre 3 é 5, então fica 5 vezes 5 elevado a 3 sobre 2. Aqui, 15 sobre 5 é 3, então fica menos 3. E 15 sobre 3 é 5. 5 vezes 1 dá 5. Então, aqui a gente só colocou tudo no mesmo denominador, fazendo aquela coisa de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, aqui a gente tem 15 vezes 5 elevado a 3 sobre 2, menos 5 vezes 5 elevado a 3 sobre 2. 15 menos 5 dá 10, né? Então, 10 vezes 5 elevado a 3 sobre 2. E aqui, menos 3 mais 5 dá mais 2. E, gente, vou colocar aqui no cantinho, ó, 5 elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 ao cubo, né? Passando para o formato de raiz. E 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 5. Então, isso dá pra gente a raiz de 5 ao quadrado vezes a raiz de 5. E a raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5, né? Então, fica 5 vezes raiz de 5.
Portanto, 5 elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que 5 vezes raiz de 5. Então, aqui a gente tem 10 vezes 5 vezes raiz de 5 dividido por 15, mais 2 sobre 15. E aqui, dividindo por 5 em cima e embaixo, o 5 de cima some, e 15 por 5 embaixo fica 3, né? Então, por fim, chegamos no resultado da integral de dentro, gente. Depois de uma substituição e de uma longa integral aqui na parte algébrica, a gente chegou que a integral de dentro tem esse valor, a integral em relação a u. E agora, a gente vai para a integral de fora, que é a integral em relação a v, com v variando de 0 até π sobre 2. Então, a gente tem a integral de todo esse resultado que a gente encontrou na integral de dentro, só que agora em relação a v. Então, a gente já pode colocar para fora tudo que é constante, né? Tudo que não está multiplicando v, que no caso é 1 sobre 16 vezes 10 raiz de 5 sobre 3 mais 2 sobre 15. E aí, isso vai multiplicar simplesmente a integral do seno de v vezes o cosseno de v, com v variando de 0 até π sobre 2. Eu vou calcular aqui embaixo a integral do seno de v vezes o cosseno de v, tá bom? Vou calcular separadinho aqui, aí depois a gente substitui lá, multiplicando o resto dos termos. Então, nessa integral, como a gente tem o seno multiplicando o cosseno, a gente sabe que um é a derivada do outro, né? Então, a gente pode também fazer uma substituição simples, não vou chamar u aqui porque já existe u, vou chamar t de novo, igual seno de v. Dessa forma, a gente tem que dt é igual cosseno de v dv, ou seja, o seno de v vai virar t e o cosseno de v dv vai virar dt. Então, a gente consegue migrar tudo da nossa integral para a nova variável. E agora, só vendo os limites de integração, quando v vai para 0, t vai para seno de 0, que é 0. E quando v vai para π sobre 2, t vai para seno de π sobre 2, que é 1. Então, nossos novos limites de integração são de 0 a 1. Então, a gente tem a integral de 0 até 1 de t dt. Então, a primitiva de t é t ao quadrado sobre 2, né? E a gente calcula isso de t igual a 0 até t igual a 1. Substituindo t por 1, a gente tem 1 ao quadrado sobre 2, menos, substituindo t por 0, a gente tem 0 sobre 2. Então, o resultado final é 1 sobre 2. Esse é o resultado da integral de fora. Então, a gente vai ter todo esse termo aqui, toda essa constante do lado de fora, que é 1 sobre 16 vezes 10 raiz de 5 sobre 3, mais 2 sobre 15, multiplicando o resultado dessa integral, que a gente acabou de encontrar, que vale 1 sobre 2. Então, a gente já pode cortar esse 2 aqui de baixo com esse 2, que vai virar 1, e esse 10 dividido por 2 vira 5, então a gente já consegue sumir com algumas coisas aqui. E aí, entrando com 16 aqui dentro, multiplicando os denominadores, a gente tem 5 raiz de 5 sobre 16 vezes 3, que é 48, mais 1 sobre 16 vezes 15, que é 240. Então, chegamos no resultado final da nossa integral. Esse valor dá pra gente a integral de superfície da função y vezes z, então é uma função escalar, uma função f, que vale y vezes z, e a gente integrou essa função na superfície S, que tem essas equações paramétricas. Calculando essa integral de superfície, a gente chegou no nosso resultado. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!